gente, tudo bem com vocês? E se não estiver, vai ficar, porque Deus está no controle de tudo. Hoje eu vou estar falando aqui a respeito de algumas dúvidas. São dúvidas que eu tinha assim que eu comecei a cultivar orquídeas. Mas antes, gente, eu gostaria de agradecer a uma inscrita, recebi o seu recado e fico muito feliz em saber que as suas plantas estão florindo e que isso tem dado certo para você, assim como tem dado para mim. Eu te agradeço, tá? E pode deixar aqui, ó, quem mais quiser nos comentários, se tá dando certo, se tá tudo ok com as suas plantas. E dúvidas também que vocês tenham, pode estar deixando também no comentário. Ideias para vídeos também. Uma das primeiras dúvidas que eu tinha quanto a iniciantes era se a orquídea precisava só de água. A gente parando para pensar, vendo na natureza, a gente pensa, né, que realmente ela precisa só de água. A água da chuva cai, ela nasce ali, pronto, acabou. Mas não, ela retira, né, nutrientes da natureza. E a gente trazendo ela aqui para casa, a gente tem que oferecer esses nutrientes para ela, que seria a adubação. A adubação ajuda em quê? Elas vão ficar mais fortes e mais resistentes a ataques de fungos, de bactérias e também ter a sua floração. Apesar de que, gente, a gente usa sim para estimular a floração, adubos, para que venham com mais flores. Mas na verdade, se você até nem colocar adubo nelas de floração, elas vão florescer do mesmo jeito. É só você colocar ela no sol certo, na luminosidade certa, na medida certa, que tudo vai, ó, muito bem. Mas pode também usar adubos caseiros, que você vai estar fortalecendo e estimulando a sua floração a vir com mais flores, né? Aqui, ó, a Oncidium Cherry Baby. Tá bem a chocolate, né? Bem florida. Outra dúvida, segunda dúvida que eu tinha e que me perguntava muito a respeito, era até engraçada, gente, essa dúvida, mas é uma verdade. Eu me perguntava, será que eu posso tirar essa orquídea daqui e plantá-la na terra? Não, não posso. Por quê? Porque ela é epífita. Ela dá nos troncos, nas árvores. Você pode estar fazendo o quê? Até o substrato que você vai pegar, você vai fazer com que esse substrato se pareça ou se torne-se um pouco parecido com o ambiente, né? Com o local aonde ela nasce. Porque, na verdade, esse substrato, ele só serve para que ela se fixe e crie raízes, né? Mais nada, porque ela também não retirava, ela não é um parasita, ela não retira nada da árvore onde ela está ali grudadinha, né? Agarradinha. Então, eu não posso plantar, exceto as terrestres. As terrestres eu posso colocá-la na terra, assim, fazer uma mistura e plantá-la. Mas não sendo terrestre, sendo epífitas, jamais, gente. Senão você vai perder a sua orquídea. Outra coisa, se você vai colocá-la no vasinho, no vaso, procure o substrato, que são variados, né? Você procura aquele que melhor vai se adaptar. Eu geralmente uso o quê? Quando está em pote, pedra brita e um pouco de carvão. Às vezes coloco um pouquinho de casca de pintos. O carvão e a pedra brita. Esse é o substrato da minha menina, tá? E olha aqui, rega. Não precisa, tá vendo? Como o pote fica suado e as raízes ainda estão verdes. Ó, olha aqui a brotação, que lindo! Vi agora. Novas raízes soltando. Então aqui eu já sei que não preciso regar. Ah, meu pote não é escuro, ou meu pote é escuro. O que eu vou fazer? Colocar o famoso dedinho aqui, ó, no cantinho e eu vejo. Se estiver úmido, não. Se não estiver, ok, vou regar minha plantinha. A outra dúvida que eu tinha era a respeito do pratinho, aquele famoso pratinho que a gente coloca embaixo aqui das nossas plantas, né? Pois bem,
as orquídeas, elas não gostam desse pratinho, tá? Elas não gostam de ficar com as raízes ensopadas o tempo todo. Igual a gente também. Imagina ficar 24 horas com uma roupa molhada no corpo. A gente vai gostar? Não, né? Da mesma forma, elas não gostam. Mas eu já errei muito, tá? Porque eu achava que gostava assim, colocava assim e perdi as minhas orquídeas sim. Então, depois que eu vi que realmente não é preciso colocar esse pratinho embaixo, porque apodrecem as raízes e apodrecem também as folhas, porque acabam dando o quê? Fungos, bactérias, e aí, ó, adeus orquídeas. Então, a gente não coloca pratinho nem de brincadeira embaixo das orquídeas. Outra questão que eu tinha era uma dúvida, porque eu via tantas orquídeas floridas que eu pensava assim, nossa, ela deve florescer o ano inteiro, né? As nossas orquídeas, elas não florescem o ano inteiro. Mas a gente tem uma solução, tá? A gente tem como fazer com que nossas orquídeas estejam o ano inteiro florida. Como assim? Você pode, por exemplo, pegar cada espécie, né, que floresce em cada estação do ano e ter na sua coleção, ter na sua casa. Outra dúvida que eu tinha é que eu achava o seguinte: todas as orquídeas podem ser amarradas na árvore? Eu achei uma orquídea, então vou lá e pá, amarro ela na árvore. Não, não é bem assim. Ainda mais se ela não for epífita. Se for, beleza, vamos amarrá-la lá no tronco. Você pode até estar adquirindo esse tronco em ramos, né, de floricultura, se você tiver uma graninha extra. Se não, nada mais fácil do que o nosso vizinho, que às vezes cortam algumas árvores e a gente vai estar lá, ó. Eu fiz isso aqui. Eu peguei foram até mas phalaenopsis mesmo. Eu tive uma vizinha que ela cortou um pé de mangueira. Eu peguei, pedi ao meu esposo, ele foi lá, cortou uns pedaços para mim, trouxe e eu coloquei, plantei, né, nesses troncos. Então, se você tem um vizinho que de repente vai jogar, cortou uma árvore e vai jogar fora, vai lá, pega aqueles troncos. Em casa, se você tem uma árvore que você vai cortar, reaproveita para fazer o replante das suas orquídeas no tronco. Ela gosta muito. A rega vai ser um pouquinho, né, mais diária, mas é perfeito também para o crescimento das suas orquídeas. Agora, se elas são terrestres, aí com certeza elas não devem de forma nenhuma ser plantadas numa árvore, né? Essas eram algumas das dúvidas que eu tinha e que eu creio que alguns de vocês também têm. Depois eu vou fazer outros vídeos com outros tipos de dúvidas e aí a gente vai, né, caminhando devagar. Se esse vídeo tem ajudado, eu peço para que vocês se inscrevam, compartilhem, curtam. Até o próximo SOS Orquídeas. Tchau, tchau!